Nós daremos continuidade aos nossos trabalhos agora com o painel que nos traz o tema Associativismo como forma de fortalecimento e busca da segurança do setor. Convidamos para compor este painel, como moderador, o Sr. Robson Sodré Morales, do Moderna Idade, Núcleo de Residenciais Geriátricos do Sindiospa. Por favor, seja bem-vindo, Robson Morales. E os nossos painelistas, de forma presencial, Dr. Mauro Moreira de Oliveira Freitas, vice-presidente no Conselho Nacional do Idoso e presidente do Conselho do Direito do Idoso do Distrito Federal. Seja bem-vindo, Dr. Mauro Moreira. E participarão deste painel de forma online Dr. Marcos Lopes Heleno, diretor jurídico da Associação Estadual das ILPIs do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Dr. Marcos. E o Dr. Matias Weissait, presidente da Associação de Casas de Repouso do Estado de São Paulo. Seja também bem-vindo, Dr. Matias. Nosso moderador, Robson Sodré Morales, é administrador hospitalar, mestre em engenharia de produção pela URGS, vice-presidente do Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde, Chapter Rio Grande do Sul, profissional certificado em Healthcare Compliance, estudou melhoria da qualidade em serviços de saúde na Escola de Saúde Pública de Harvard, professor dos cursos de MBA em Gestão Hospitalar do IACS Faz Saúde, proprietário da Florência Hotelaria Assistida, sócio da Elo e LPI, administradora de residenciais geriátricos, que gerencia mais de 150 leitos geriátricos em Porto Alegre. E membro do Moderna Idade, o Núcleo de Residenciais Geriátricos do Sindiospa. Com a palavra, então, para a moderação deste painel, Robson Sodré Morales. Bom dia a todos, obrigado aí pelas apresentações. E é muito bom a gente poder começar um evento em formato híbrido, né? Tivemos 2 anos escondidos, né? Muitos aqui trabalhando nos seus residenciais geriátricos sem parar em um minuto, mas eventos como este híbrido é uma vantagem muito boa para todos nós, né? Eu vou começar as apresentações aqui com o Dr. Mauro, que está aqui comigo. Dr. Mauro Moreira de Oliveira Freitas é graduado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduado com MBA em Gestão Empresarial com ênfase em Estratégias pela Fundação Getúlio Vargas e sócio-fundador do escritório Oliveira Freitas Advogados. É presidente da ABRACS, né, Associação Brasileira de Cidadãos Sênior, presidente do Conselho do Idoso do Distrito Federal e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, né, da OAB do Distrito Federal. E é membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Conselho Federal da OAB. Também Conselheiro Nacional do Idoso do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E é professor de Ética e Direito do Idoso da Escola Superior de Advocacia. Vou deixar respirar agora, né, gente? Pessoal, eu vou levantar aqui para ficar mais fácil, né? E nós temos aqui também, estou vendo aqui o Dr. Marcos, que é advogado lá do Rio de Janeiro, né? E o Lopes Heleno, ele é advogado atuante na área do direito do idoso, direito de saúde e assistência social. É consultor e assessor jurídico de diversas instituições de longa permanência de idosos e a sua equipe multidisciplinar em geral. Clínicas de saúde, diretor jurídico da Associação Estadual das Instituições de Longa Permanência do Idoso do Rio de Janeiro, palestrante, pós-graduado em Processo Civil Contemporâneo pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro também, e é pós-graduado em Cuidados Paliativos pelo Instituto Superior de Educação. Também, né, coordenador, o professor Daniel Alveno, sócio do escritório Lopes e Ottoni, advogados associados lá no Rio de Janeiro. E temos um outro palestrante aqui conosco, né, que é o Matias. O Matias eu chamo logo na sequência quando ele aparecer aqui. O Matias está conectado conosco? Não? Sim, tô aqui já. Tá. O Matias, né, é de São Paulo. Ele é bacharel em administração na Babson College, mestrado em estudos internacionais pela Lauder Institute da Pensilvânia e MBA na The Wharton School da Universidade da Pensilvânia também. E está cursando doutorado em administração de negócios na Swiss School de Business, né, em Management, em Genebra. E é certificado de liderança de empresas sem fins lucrativos pela School de Harvard, University Harvard School. É presidente da Associação de Casas de Repouso do Estado de São Paulo e vice-presidente do Sindicato Patronal das Casas de Repouso de São Paulo. E também presidente da Felita, uma operadora de casas de repouso, e VivaCare, um home care para cuidados de idosos em casa.
Então, pessoal, nós temos aqui um painel com representantes de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. E a nossa grande discussão que nós temos aqui, e também trazendo também esse movimento aqui para o Rio Grande do Sul, é a questão do associativismo, né? O quanto nós podemos, né, ser mais fortes e termos segurança jurídica nas nossas atividades no momento em que nós estamos todos conectados, né, e unidos. Então, como no painel anterior foi comentado, como é que é a fiscalização em diferentes estados do Brasil? E muitos de vocês aqui certamente já receberam visitas inusitadas, né, de fiscais, profissionais que estão cumprindo o seu papel, mas depende muito da sua interpretação da legislação. Nem todos interpretam da mesma forma, nem todos têm o mesmo entendimento. E aí chega num momento, né, que as instituições de saúde, as ILPIs, elas são muitas vezes reconhecidas como uma instituição de saúde, né, e outros momentos depende da fiscalização. Existem exigências de alguns conselhos que são, eu diria mais prejudiciais ao funcionamento, porque elas não trariam, né, mudança no comportamento dessas instituições, mas trazendo de novo, né, principalmente com a experiência de outros estados, Distrito Federal, São Paulo e Rio de Janeiro, o que eles estão fazendo, quais são as práticas que estão acontecendo lá e como o Rio Grande do Sul pode seguir dando continuidade. Né, eu vou chamar agora, para trazer essa experiência, o Dr. Marcos, lá do Rio de Janeiro, para ele contar para nós o que está acontecendo no Rio de Janeiro e quais as práticas que eles estão adotando lá. Tá sem voz ainda, Marcos? Oi. Eu consigo ouvir o Marcos. Oi, estão me ouvindo? Sim, positivo. Ok. Bom dia, quase boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do Sindiospa, do Dr. Cristiano também, para poder falar um importante tema que é sobre o associativismo, né? A importância das LPIs se unirem, buscando o fortalecimento do setor. Foi interessante o painel anterior, que nós tivemos aí um representante, né, da Terça da Serra, falando sobre a questão da fiscalização. Foi muito bem colocada essa pergunta pelo moderador. E, realmente, nós temos, na realidade das LPIs, uma fiscalização muito contraditória. São vários órgãos fiscalizando ao mesmo tempo, né, conselhos de classe, vigilância sanitária, Ministério Público, e muitas vezes as colocações são contraditórias, e até como a representante do Terça da Serra colocou, muito bem colocado, até de forma bem complicada o cumprimento. Muitas vezes o cumprimento de uma fiscalização, ela acaba até inviabilizando o próprio negócio. Então, vendo isso, aqui no estado do Rio de Janeiro, chegou-se à conclusão da importância de se unir, se fundar uma associação âmbito estadual, exatamente para poder ter essa representatividade do setor, frente ao poder público, frente aos órgãos fiscalizadores, e buscar também o aperfeiçoamento, o profissionalismo da categoria como um todo, né? A apresentação de informações, que é extremamente importante para o setor, porque um gestor bem informado, ele consegue praticar a atividade dele de forma muito mais adequada, muito mais segura, e, assim, propiciar uma qualidade, né, de cuidados muito melhor para os seus idosos institucionalizados, né, seus residentes. E aqui nós temos alguns exemplos bem promissores. Apesar da nossa associação ter aproximadamente 1 ano de formação, de fundação, a pandemia, né, atrapalhou muito aí os nossos ideais de crescimento, mas agora a gente está voltando a ter uma política de crescimento. Nós temos aqui várias formas, né, de já apresentar resultados favoráveis. Por exemplo, nós conseguimos estabelecer pontes, né, com os órgãos de fiscalização, conseguimos aí estabelecer alguns entendimentos entre os órgãos de fiscalização. Temos uma parceria com o Ministério Público Estadual, que vem ajudando cada vez mais, né, na capacidade, na qualificação das LPIs. Conseguimos também estabelecer algumas políticas públicas para o setor e continuamos nessa empreitada da União. A questão da segurança jurídica é muito importante ser colocada, porque ainda existe uma lei federal que versa sobre LPIs. Então, temos aqui alguns municípios e estados têm sua lei própria, o que também acaba gerando muito conflito, muita confusão, né? Temos a nossa RDC, né, 502, que rege todo o setor, mas a própria RDC diz que ela é de forma mínima e que cabe aí aos estados, municípios, complementarem as exigências e as regras
para as LPIs. E nessas complementações, muitas vezes surgem algumas contradições, que é extremamente necessário ter uma representatividade frente ao poder público para poder estar sanando, né? E temos também algumas vivências bem interessantes. Se criou um cadastro onde as LPIs que participam da associação, uma indica a outra, no caso, por exemplo, de oferta de vagas, né? Então, elas vão se apoiando, buscando sempre o crescimento do setor. Queria deixar aberto para alguma dúvida, caso tenham, quanto à questão da associação, incentivar as LPIs de cada estado a estarem se aglutinando em prol da união e fundando também suas associações, para que a gente possa ter representatividade até mesmo no cenário nacional, através das associações estaduais, como aqui está presente aqui a Modernidade, o senhor Matias representando a CRESP de São Paulo, e aqui eu como diretor jurídico da Associação Estadual das Instituições de Longa Permanência do Rio de Janeiro. Certo. Eu vou passar a palavra para o Mauro, né, para ele contar para nós a experiência dele nesse assunto, e logo na sequência o Matias. E aí depois a gente faz um fechamento, né, e até trazendo até uma proposição do quanto o Rio Grande do Sul pode pensar nesse movimento também. Bom dia a todos. Queria agradecer também o convite do Sindiospa para estar aqui hoje, e também dizer da alegria de estar aqui, já que eu sou uma cria da PUC, né? Então, como bom filho, sempre a casa retorna, estamos aqui hoje vendo que a PUC está muito melhor do que quando eu me formei, deixei e fui para morar em Brasília e outros estados. Bom, com relação às ILPIs, e a gente lá em Brasília também sentiu a necessidade de unir essa categoria econômica, ver com outros olhos, trazer proposições que possam, né, trazer soluções também, porque o que a gente está observando? As instituições de longa permanência, tanto privada como também sem fins lucrativos, elas não são só um empreendimento, elas estão sendo, na verdade, uma necessidade de acolhimento da população que está envelhecendo de forma acelerada. São duas coisas que não combinam bem, né? É a necessidade acelerada, né, versus uma fiscalização também ou legislação no detalhamento. Então, aí que está a dificuldade, por isso que as pessoas precisam se reunir para buscarem soluções conjuntas. Não é fácil, inclusive, a gente mostrar para as próprias instituições de longa permanência que a associação é o caminho de uma busca de soluções conjuntas muito mais, né, do que uma aproximação de concorrência. Não há como desenvolver essa área se não houver conjuntos de ideias, proposições também, para que a gente possa mudar o setor e viabilizá-lo. E aí, de novo, eu estou dizendo que essa questão está ficando muito séria, porque as instituições de longa permanência são, quem sabe, para muitas famílias, não é para o idoso, é para a família. Talvez a única solução para que haja uma paz, um equilíbrio naquela sociedade, naquele núcleo familiar. Então, hoje a gente vê que não é simplesmente buscar a viabilização de um setor econômico. Nós estamos falando também de um setor econômico que está se propondo a exercer uma verdadeira condição, né, de acolhimento e solução social. Temos visto muitas brigas e muitos conflitos entre famílias, porque com o envelhecimento acelerado da população, né, e a gente vê hoje, por exemplo, um índice que foi trazido pelo próprio IBGE, que da quantidade de pessoas que estão envelhecendo no Brasil, 1% apenas faz uso, né, segundo os dados, né, dessa possibilidade que é ir para uma instituição de longa permanência. Então, se nós somarmos o potencial de mercado, já o que nós temos, mais envelhecimento da população, que em breve vamos ser de 20% a 25% da população idosa, numa população em que não se renova a população porque nós estamos tendo cada vez menos filhos, né, nós vamos ter um impacto muito grande. Então, está aí um tipo de entidade que deve se criar e um setor que deve ter um olhar não só para a viabilidade de manutenção, e aqui não vou entrar em várias questões, já foram trazidas até por questões de segurança jurídica e até também a questão de aumento de pisos salariais da categoria sem
uma previsão prévia do impacto disso no final, e o final somos nós mesmos, né? Então, é uma questão complexa. Nós estamos falando de sociedade, envelhecimento, nós estamos falando de um setor que precisa de profissionais bem remunerados e reconhecidos, mas estamos falando de uma população que não está preparada para chegar nisso. Então, esse é o desafio, e não tem outro caminho que a gente se reunir, pensarmos em soluções de forma muito madura e com uma reflexão e projeções que mostrem que realmente algumas ideias e implantações vão trazer o equilíbrio e a solução para a sociedade. Isso me preocupa muito. E o que a gente pode dizer é que, dentro desse cenário, obviamente, se a gente for ver também como oportunidade, nunca se teve tanta oportunidade como negócio em instituições de longa permanência, porque a população vai envelhecer. Mas nós temos que pensar, por outro lado, quem é a parte da população que tem capacidade de estar na contratação dessas instituições de longa permanência, que são caras por uma questão de tratamento e de atenção, e, por outro lado, como é que nós vamos dar sustentação às instituições de longa permanência sem fins lucrativos que dependem do Estado. Quem são esses profissionais, como é que elas vão funcionar, como é que nós vamos fazer, então, um setor que realmente amadureça e faça essa função social. O que a gente vê, eu aqui representando hoje o Conselho Nacional do Idoso, como vice-presidente pela sociedade civil, o que me preocupa é isso. Todos têm que ter acesso a esse serviço, e esse serviço tem que estar equilibrado e funcionando, né? Então, assim, obviamente, para quem tem recurso nesse país, a solução está aí. Tem instituições de longa permanência já maravilhosas e até, né, alguns lugares fora do país para as pessoas se socorrerem. Mas e quem fica aqui? As pessoas que estão envelhecendo e as famílias que precisam de um local para colocar o seu ente querido que está envelhecendo, para continuar levando a sua vida, em vez de adoecerem juntos e terem esse impacto social, emocional, que vai acontecer se nós não nos reunirmos para olhar de forma segura, equilibrada e realmente pragmática. Então, pelo horário aqui, nós poderíamos ficar aqui a tarde toda, o tema é absolutamente apaixonante, relevante. Queria agradecer mais uma vez, passar a palavra aí para o colega, que eu sei que ele tem bastante informações para nos passar também. Obrigado, Mauro. Eu vou passar a palavra agora para o Matias, de São Paulo, que eles têm uma experiência lá em São Paulo bastante interessante, já com um movimento lá andando lá. Conta para nós, Matias, como é que está em São Paulo aí? Bom, obrigado pelo convite. Também agradeço muito poder participar e compartilhar nossas experiências que nós temos aqui em São Paulo. E como estamos vendo e conversando aqui, as experiências são bem diferentes dependendo do estado e do município. Nós não temos uma uniformidade sobre o nosso ramo no Brasil, né? E o desenvolvimento que nós estamos vendo recentemente é, no meu entendimento, um mau entendimento da legislação que já existe, né? Existe uma diferenciação grande entre uma ILPI, que é um lar comunitário para idosos, onde pessoas moram que podem morar também na própria casa deles, porém optam para morar numa casa comunitária. E existe também a outra categoria que se chama uma clínica geriátrica, né? A clínica geriátrica é da área de saúde, que tem uma equipe de enfermagem, tem uma equipe médica que presta serviço para os moradores, os pacientes nessas clínicas. Enquanto a primeira categoria é um lar que presta um serviço de assistência social. E como o colega mencionou, né, é um serviço muito importante para ter, porque o Brasil está envelhecendo muito rápido, e a sociedade hoje em dia quase nos obriga a que ambos, feminino e masculino, trabalham para sustentar a família, e aí tem um conflito um pouco de interesse e também de tempo para poder cuidar dos pais. E aí a LPI é uma boa opção, mas uma LPI precisa ser acessível.
para isso. E numa ilha, e também existem idosos que moram na própria casa deles, que têm bolsa de colostomia, que têm uma sonda vesícula, que tem uma sonda nasal, sonda GTT, aí até o próprio idoso talvez use esses equipamentos, troca os frascos, troca as bolsas, e se o próprio idoso não tem mais essa capacidade, o familiar faz. E uma ILPI faz mais nada que isso. A ILPI substitui a família, de certa forma, né? Essa parte dos cuidados diários que o idoso precisa. E a ILPI presta um serviço social, substituindo o filho ou um cuidador que ajudaria aquele idoso na casa dele. Uma ILPI não é um lugar onde se faz exames médicos, onde se faz uma decisão médica ou uma decisão de enfermagem. É um lugar de cuidados, de seguir as receitas dos profissionais de saúde, as orientações dos profissionais de saúde, sendo médico, enfermeiro, nutricionista, quem seja. Seguir as receitas. E se houver alguma situação que precisa uma atenção de um profissional de saúde, aí o profissional de saúde pode vir até a ILPI, né, como um home care, como um terceirizado autônomo, ou o idoso pode até ir no hospital. Da mesma forma que eu faria na própria casa dele. Se você está num apartamento seu, você pode chamar um profissional para vir te atender na sua casa, ou você vai para o hospital para ser atendido, ou numa consulta médica, vai no consultório do médico. Então, nós percebemos que a associação é muito importante para esclarecer essa diferença entre uma ILPI, que é da área social, e uma clínica geriátrica, que é da área de saúde, tanto para os fiscais da Covisa, os fiscais dos conselhos, e até a promotoria do idoso, o conselho municipal do idoso, e através desse esclarecimento, ajudar as ILPI, e também os proprietários. Muitos proprietários não sabem a diferença. E eles tentam ser os dois, eles tentam ser uma ILPI e uma clínica ao mesmo tempo, e isso gera grande confusão no nosso ramo. Os proprietários precisam entender qual a diferença entre as duas instituições e escolher qual instituição eles querem ser. Então, a associação ajuda de ter o entendimento correto sobre a legislação que hoje existe. Eu, pessoalmente, considero a legislação boa. Ela já está bastante clara. Porém, existem muitos fiscais que não conhecem a legislação e precisam receber um certo direcionamento, vamos dizer assim, para que eles entendam, porque os fiscais da Covisa, eles fiscalizam pizzarias, fiscalizam hotéis, fiscalizam hospitais, fiscalizam clínicas, e aí eles não conseguem saber todas as legislações de todos os ramos, né? Então, e para isso serve a associação. Nós tivemos também uma grande desenvolvimento aqui em São Paulo. Nós criamos o sindicato patronal das ILPIs, se separando do sindicato dos hospitais e clínicas. E isso é muito importante para deixar muito claro essa diferenciação entre uma ILPI, que é da área social, e os hospitais e clínicas, que são da área de saúde. Estou aberto para perguntas, dúvidas, e mais uma vez, obrigado por me chamar para poder participar. Obrigado, Matias. Eu sei que lá no Rio de Janeiro, né, o Dr. Marcos, ele teve alguns embates, alguns enfrentamentos, né, com alguns órgãos para poder gerar um entendimento, né, sobre aquilo que estava sendo questionado pelos órgãos. O senhor pode contar para nós, assim, exemplificar o que aconteceu lá e o que a união do grupo proporcionou, assim, para
para elucidar, né, esse não entendimento da legislação. Estão sem voz. Oi. Sim, voltou. Estamos com áudio agora? Com áudio. Opa, perfeito. Como eu coloquei da primeira que eu estava falando, o objetivo da associação, e eu queria só fazer um parêntese aqui para dizer que realmente é muito difícil aglutinar, né, o gestor, porque existe um pensamento, e que nós temos trabalhado aqui de forma bem árdua para que seja desfeito, de que o gestor ele vê um ao outro como um concorrente, quando na verdade tem que ver um ao outro como um auxiliar, né, com troca de informações, experiências, como eu falei, disponibilidade de leitos, né, que são cedidos entre um associado e o outro aqui na nossa associação. Então, foi muito importante ter essa aglutinação para que a gente possa colocar diante do poder público a real situação do que é uma ILPI, como o senhor Matias tinha falado. Então, nós tivemos aqui casos bem interessantes, junto à Vigilância Sanitária, onde nós tivemos êxito em legalização de LPIs, em cancelamento de autos de infração, em reposicionamento de fiscalizações, junto ao Ministério Público também, temos uma grande parceria aqui firmada para o melhor entendimento quando vai ser feita a fiscalização das exigências que são colocadas, né, do que é pedido para a ILPI. E aqui nós temos uma lei estadual que ela vai muito além da própria RDC, e a gente tem lutado para poder discutir, né, as bases dessa lei estadual, a forma correta de ter o cumprimento das exigências que são colocadas para uma ILPI, considerando essa ILPI como uma residência, como um abrigamento de pessoas idosas, que é o que é feito, né? E existe realmente essa confusão muito grande no mercado da questão da clínica, voltada para a questão de saúde, tratamento de saúde, e a ILPI, né, que são cuidados básicos ali da pessoa idosa. E a pandemia ajudou muito essa aglutinação, porque houve um desespero do segmento das LPIs, eu acredito que isso foi em base nacional, né? E foram criadas aí alguns grupos, como a Frente Nacional e até a própria associação, onde os gestores se aglutinaram exatamente devido à incerteza, à insegurança do mercado. Posso ter visita presencial, não posso? Se eu negar uma visita presencial e um parente ajuizar uma demanda, tivemos um caso aqui com êxito, onde foi um caso paradigma para que a gente pudesse suspender as visitas judiciais, né? As visitas presenciais, através de uma decisão judicial, inclusive transitada em julgado, onde um familiar de um idoso, não obstante toda a problemática trazida pela pandemia, ele insistiu e buscou a seara judicial para poder ter uma visita presencial, quando, na verdade, já estávamos sob a égide da pandemia e sob a suspensão das visitas presenciais, no momento mais complicado da pandemia. E aí, muitas vezes, o poder público demorava para poder se posicionar, e a associação, então, emitiu comunicados, recomendações, posicionamento, para poder garantir uma segurança melhor daquele gestor na tomada de decisões. Esse é o grande objetivo que eu acredito que é importante da associação, garantir segurança do gestor para a tomada de decisões, né, internas, para o enfrentamento aí da fiscalização, cumprimento ou não das exigências, um posicionamento, como ele deve fazer diante das exigências que são impostas àquela instituição, e também reconhecer no setor quais são os principais problemas, né, de forma abrangente do setor. Então, tivemos aí reunião com o CREFITO para buscar questões envolvendo o fisioterapeuta dentro da LPI, já estamos com uma reunião agendada com o Corém para conversar sobre a questão da enfermagem. Inclusive, isso tem preocupado muito o setor do piso da enfermagem, a gente não pode deixar de falar sobre isso, porque isso vai gerar um aumento da precificação, e hoje em dia são poucos idosos que têm condições, nível Brasil, de se manter institucionalizado numa instituição que forneça o cuidado de forma adequada, né, forneça um auxílio de forma adequada. E o aumento da precificação vai impactar diretamente nessa necessidade do idoso institucionalizar e da falta de capacidade financeira dele, de arcar com esse pagamento, né, da mensalidade de uma LPI. Então, todas essas questões se fazem muito importante ser levadas para o bojo de uma associação para ser tratado isso com segurança, com apoio jurídico, técnico,
e, principalmente, com representatividade perante o poder público. Certo, obrigado, doutor Marcos. Doutor Mauro, como é que é lá em Brasília? Pois é, em Brasília nós temos uma particularidade também, por exemplo, né, lá o governo não tem nenhuma instituição de longa permanência do governo, né? Então, existe lá um entendimento que é melhor alocar as pessoas e pagar um valor para instituições de longa permanência sem fins lucrativos. Isso já gera uma cultura diferenciada das instituições de longa permanência de caráter privado. Fazendo isso, tem dois grupos, então, já separados. A gente está falando de associação e necessidade. Primeiro, de elucidar para a população o que é uma instituição de longa permanência. E o Matias falou muito bem. É verdade, é difícil, as pessoas não entendem. Quando a gente fala, no geral, com as pessoas, elas falam, eu jamais colocaria meu pai num asilo. Nós já passamos dessa fase. E outras coisas, nós não estamos falando até se pode, não pode, quem vai colocar. Primeiro, nós estamos falando de um ambiente que até o próprio idoso ele vai ter que ter o direito de escolher. Eu não quero morar com meu filho, quero morar numa instituição de longa permanência bacana, legal, com espaço, quem sabe uma condição de moradia que até ele nunca teve. Muitos idosos, né, vão ter agora uma longevidade de 90, 100 anos, né? Eles vão ter que escolher a qualidade de vida, a condição de vida agora para a fase mais longa da vida, né? Se formos falar em senioridade e idosos. E lá em Brasília a gente enfrenta esse problema. Nós temos várias iniciativas pontuais de instituições de longa permanência privadas, com um ticket de valores absolutamente diferenciados, né? Alguns assim maravilhosos, mas para pouquíssimas pessoas. Sendo que aquele médio, né, ele ainda está se organizando. É aquela instituição de longa permanência com as condições ideais, né, mas que também tem uma condição de acolhimento de uma família que vai pagar aquilo. E não é fácil para uma família pagar hoje no Brasil 7 mil, 8 mil. Né, nós temos que pensar nisso. E, por outro lado, nós não podemos inviabilizar. Alguém tem que financiar isso. E lá em Brasília, por exemplo, falando também da necessidade de associação, e quem é que vai pagar a conta, né, como o Márcio está falando, com relação ao aumento de piso, de categoria, e outros impostos e coisas assim, se a gente não desonerar as famílias para eles poderem colocar os idosos em instituições de longa permanência, que é um negócio, mas também é uma necessidade, é uma ferramenta, né, de solução social, esse problema vai cair no nosso colo, como lá em Brasília, por exemplo. Tudo bem, chega um idoso, ele tem que ter uma alta de um hospital após um AVC, alguma coisa assim. A família não tem condições de cuidar. É um filho só, mora na periferia, alguma coisa. Onde é que ele vai parar? Obviamente, ele vai parar na Defensoria Pública, que vai pedir uma tutela, que vai fazer com que ele seja institucionalizado na marra em algum lugar. A gente espera que seja um lugar digno, né? Mas, como Brasília, por exemplo, não tem instituição pública, né, vai cair numa instituição privada sem fins lucrativos, né, ou, na pior das hipóteses, assim, digamos, né, não para quem vai ser institucionalizado, mas para o erário público, ele vai ter, na falta de vagas, ele vai colocar numa instituição de longa permanência privada. E quem paga a conta somos nós, não é o... Então, quanto mais a gente aumentar essa base de custo, etc. e tal, esse caminho vai cair na sociedade de novo. Então, aumentos de custos básicos não é um problema simplesmente de uma categoria. Isso tem que ser discutido no âmbito da categoria. Mas quando uma atividade privada ela não se desenvolve, não tem capacidade de prestar esse serviço social e econômico, podem ter certeza que a conta é nossa. Tem dúvida nenhuma. Então, não é favor nenhum do Estado ou favor nenhum de qualquer ambiente, né, que possa nos ajudar, parar, nos ouvir, deixar nos organizar para que a gente possa dar viabilidade a uma ferramenta privada, mas que tem um caminho, um objetivo de pacificação social, para que as pessoas continuem vivendo, possam trabalhar, e possam sair com tranquilidade, sabendo que o idoso está cuidado em algum lugar, né? Porque senão é isso aí mesmo que a gente sabe, deixa o idoso sozinho, não tem condições de botar um cuidador.
A condição de cuidador hoje não é uma profissão regulamentada, a gente não sabe como é que vai deixar aquele idoso sozinho, se ele vai tomar água, se não tomar água, desidrata, se desidratar, pode ter algum lapso de memória, se tiver lapso de memória, não toma remédio, se não tomar o remédio, ele tropeça na mesinha e tu encontra teu pai morto quando retornar do trabalho. Essa é a realidade. Então, nós temos que parar, sim, e precisa esse setor, como o Matias falou, o Marcos também, parar, se organizar como setor, primeiro para trazer soluções que deem equilíbrio econômico e sustentação para isso aí. E depois, trazer informação para que a sociedade reflita sobre o seu momento, aonde que vai chegar, primeiro como pessoa, onde eu quero viver. Depois, a família, onde é que eu vou deixar meu pai ou minha mãe. Tá? E falar para a sociedade em geral que nós temos, sim, hoje uma área sendo desenvolvida que precisa se organizar e ir rápido, porque ela não tem tempo nem de pensar. Se a gente for pensar, cada ano que nós estamos passando aqui, a longevidade que a gente está ganhando está causando também um desafio cada vez maior. Então, não vai ter jeito. Então, realmente, é a hora de pensar, como o Matias falou, que tipo de associação é essa que nós vamos fazer? Que tipo de atividade é essa? É hospitalar? Todo idoso precisa de uma clínica ou todo idoso precisa de um lugar de paz para poder viver em coletividade, até para a gente poder ter uma noção de como está o cuidado daquela pessoa e se ela está sendo alvo de violência ou não. Uma pessoa morando sozinha dentro de uma casa, que não sai, que não tem uma instituição de longa permanência para compartilhar a sua convivência com outras pessoas, ou não tem naquela cidade, né, um centro de atendimento, centro-dia, para a pessoa passar o dia, pelo menos, e poder voltar para casa, ela está sujeita a sofrer as piores violências, as piores são as psicológicas, e ninguém vai identificar isso. Né? Hoje são, quem sabe, outras pessoas, né? Amanhã, certamente, seremos nós, ou vítima por ser o idoso, ou por ter vitimado alguém que é do nosso círculo de convivência. Então, é por isso que a associação é necessária, temos que nos reunir pelas experiências e trazer ao público e aos entes públicos também essa necessidade de entender o setor não como uma atividade simplesmente econômica, mas sim um equipamento, uma ferramenta de equilíbrio social. Certo. Muito obrigado, Mauro. Nós estamos nos aproximando do final, temos 4 minutos, e eu gostaria de deixar aberto para os palestrantes aqui algum comentário, alguma observação que pudesse contribuir aqui para que no Rio Grande do Sul a gente pudesse seguir esse caminho do associativismo, de um grupo unido, que nós possamos ser uma classe representativa, uma vez que geramos emprego, geramos renda, geramos impostos, e de que forma nós podemos seguir por esse caminho que Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo já estão trilhando. Podemos, Marcos, Matias? Eu penso ser fundamental um encontro de ideias. Aqui, antes da gente fundar a associação, a gente primeiro criou um grupo, devido à pandemia, né, foi tudo virtual, então criamos um grupo para ouvir o gestor. Então, 10 gestores primeiro entraram nesse grupo, que são os associados fundadores, e colocaram nesse grupo todas as mazelas, os problemas, as dificuldades que eles enfrentavam como gestores de LPI. E nós identificamos que era algo comum, era uma dor que eles tinham em comum, uma necessidade em comum. E, a partir daí, então, se verificou a necessidade de se criar associação para que se tivesse um representante que levasse essas dores em comum, esses problemas, essas mazelas em comum, diante do poder público. E uma coisa que foi bem ponderada na criação da associação é que os órgãos fiscalizadores, eles são extremamente unidos, eles são extremamente organizados, eles têm todo um aparato, a máquina estatal ao seu favor, né? Poder público em geral. Né? E, por outro lado, a luta era desigual, porque as LPIs eram desunidas, cada gestor discutia a sua questão interna e isso não ganhava força, não ganhava representatividade. Então, o primeiro ponto que eu considero importante para a criação da associação é exatamente esse. Ouvir cada gestor que está interessado em fundar e se associar
e pegar todos os problemas em comum, para que eles possam ver, de fato, que é algo que atinge a todos. Né? O segundo ponto é elaborar os fundamentos do seu estatuto. Qual é a finalidade daquela associação, seus interesses, sua missão, seus valores. E aqui eu quero até agradecer publicamente ao senhor Matias da Crespo, que ele auxiliou na criação da ILP, já porque ele, obviamente, já tinha mais tempo, né, de caminhada, a gente estava no começo da fundação, e a gente conversou muito, vem trocando muitas informações, que é um ponto também que eu acho extremamente relevante. Quando o Estado ele funda uma associação, aquele Estado passa a ter vida, ele passa a poder ser representado, a dialogar com outros Estados que têm outras associações, e assim criando algo unificado a nível nacional, que é o que nós estamos agora delineando, né? São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro e agora o Sul. Depois que você criar o seu regimento interno, né, o seu estatuto, aí então se parte para a parte prática, né, um plano de trabalho, quais são os objetivos para poder resolver esses problemas e essas mazelas que foram identificados. Então, seria, ao meu ver, os fundamentos da criação de uma associação. Perfeito. Matias, para finalizar, em São Paulo. Sim, claro. O Marcos, obviamente, sendo advogado, né, ele estava muito focado na parte burocrática. E no Brasil se gosta muito da burocracia. Eu acho que o mais importante para uma associação é ser ativo. Tem que ter pessoas que estão ativas, que querem representar o nosso ramo e que entendem o ramo. Isso eu acho que é muito importante. E uma vez que você tem essas pessoas que são ativos e entendem o ramo, dá para preencher todas essa documentação, etc. Para isso é fácil ajudar vocês. Nós aqui na ICRESP, a gente se coloca à disposição de vocês, caso que tenha alguém de algum estado que gostaria de criar uma associação, ou ainda mais importante, o sindicato para as ILPIs. E a gente ajuda vocês no caminho. O que eu vejo hoje em dia, o mais importante para o nosso ramo em geral, é isso mesmo, a criação das associações e dos sindicatos em cada estado, e criar uma associação e um sindicato ao nível nacional. Porque os desafios hoje são no nível nacional para nós. Nós temos muitas associações e conselhos profissionais que estão tentando mudar o que é uma LPI, e, do meu ver, e estão fazendo o papel deles, né? Esse é o trabalho deles. O conselho profissional procura oportunidades para os profissionais do seu conselho. Só que uma LPI não é a área para esses profissionais ter oportunidade. Esses profissionais, digamos, da saúde. Nós não somos da saúde, e isso precisamos defender no nível nacional. A gente precisa ter essa representagem em todos os estados, unir todos nós, e porque essas emendas e esses pedidos estão chegando em Brasília, e em Brasília a gente precisa que nós posicionamos e explicamos o que é uma LPI. Então, estamos à disposição para ajudar todos vocês a criar associações e sindicatos nos outros estados também. Certo. Muito obrigado, Matias. Muito obrigado, Marcos. E, para finalizar, eu vou passar a palavra para o amigo Mauro aqui. Lá em Brasília, a CILPES, né, que é a Associação das Instituições de Longa Permanência, né, para idosos, né, do Distrito Federal, o primeiro desafio nosso, Matias está falando, foi exatamente fazer com que as pessoas se reconhecessem na mesma posição, para a gente criar uma associação. Então, tem esse problema. Será que a associação, a instituição de longa permanência sem fins lucrativos e a com fins lucrativos privadas se veem no mesmo bloco? Né? Então, a gente tem que pensar. E ainda mais se a gente for falar, por exemplo, também das peculiaridades de cada área, região, próprio estado ou município.
E as questões que a gente estava falando aqui do grupo 1, grupo 2, grupo 3, que já teria que ter um enfermeiro e atendimento mais específico. Então, é interessante que é uma área assim, que há necessidade de criar a associação, mas, ao mesmo tempo, um trabalho nosso de qualificar essas pessoas e trazê-las à luz para elas verem que há um grupo, sim, há um interesse comum e que precisa ser trabalhado em bloco. Né? Ainda mais porque a gente precisa respeitar as peculiaridades locais. Por exemplo, falar em uma questão como nos Estados Unidos, que lá já tem instituições e residenciais com nível 1, 2, 3 no mesmo ambiente, mas de forma separada, né? E comparar com o Brasil, né? Eu acho que é interessante como paradigma e até raciocínio, mas nós temos aqui no Brasil o envelhecimento da população, várias cidades com estruturas bem precárias que dependem do SUS para tudo, né? E de PABs, né? Desses postos de atendimento. E nós não temos como falar em criar uma instituição para o grupo 1, outra para o grupo 2, para o grupo 3. Não. Nós temos que ter instituições que recebam todos. Infelizmente, é o cadeirante, né? Sem falar de outros assuntos que a gente está discutindo agora também, aqui só para levantar um pouco essa questão, que é sobre instituições de longa permanência que estejam qualificadas para receber o idoso com outras peculiaridades, como alcoolismo e dependência química, né? Que lá em Brasília está virando uma discussão se as instituições de longa permanência têm que estar preparadas, né, para receber e se são obrigadas a receber esse público, quando nós falamos, por exemplo, em tutela do judiciário para a institucionalização de alguém. Então, será que eu sou obrigado, como instituição, ou estar preparado para receber alguém que está tendo algum tipo de surto, até de abstinência por alcoolismo? São coisas que nós temos que debater e dividir, quem sabe, né? Falando de grupo 1, 2, 3, quem sabe não é uma instituição de grupo 3 com enfermeiro que esteja apto a receber esse público, por exemplo. Mas isso só vamos conseguir achar solução se nós trouxermos para o debate de quem vive esse dia a dia. Não vai ser um técnico pensando de forma de resolução, etc. e tal, sem falar com enfermeiros, cuidadores, técnicos, para saber exatamente qual a melhor medida a ser aplicada. Então, mais uma vez, obrigado. Agradeço o tempo de vocês, o convite também do Sindiosp, e fico à disposição para outros eventos também. Obrigado. Obrigado a todos, obrigado aos palestrantes, obrigado ao Modernidade, e vamos agora, né, para o almoço. Um abraço a todos e um bom dia. Nossos agradecimentos a Marcos Lopes Heleno, Mauro Moreira de Freitas, Matias Weissheit e Robson Morales por suas participações no fórum.